Olha só, você gestor que está contratando geração Z, o que que você faz? Você vai lá, faz todo o processo de seleção, né? E você contrata a geração Z. Aí você contrata a geração Z, eles começam a trabalhar, mas o que acontece? Você não consegue engajar a geração Z. Por que que você não consegue engajar a geração Z? Eu vou falar isso para vocês, pessoal. Eu falo muito aqui sobre contar história. O ser humano, ele adora escutar história, ele adora contar história. E na semana passada, eu tava falando com um cliente meu, um cliente senhorzinho, ele tem quase 80 anos, e ele falou uma coisa muito engraçada pra mim, que ele tava pensando em vender a loja dele, né? Ele não precisa da loja, mas ele falou que ele não vai vender, porque a loja é um lugar onde ele recebe as pessoas, né? E também dá uma motivação pra ele trabalhar. E a gente começou a falar, né, de como ele chegou até ter loja, e como que ele construiu o patrimônio dele. Ele falou: olha, eu comecei como alfaiate. E aquilo a gente já criou uma conexão. Por quê? Porque o meu avô foi alfaiate, né? A minha mãe é costureira até hoje, né? E o que isso tem a ver com a geração Z? Pessoal, o que falta pra gente engajar a geração Z muitas vezes é contar história pra elas. E aí ele começou a contar uma história que eu lembrei do meu avô. Ele falou: olha, quando eu comecei como alfaiate e tal, um alfaiate foi lá no sítio que a gente morava, pediu pro meu pai para me levar pra cidade, pra eu ficar estudando, aprender o ofício com ele, e eu fiquei lá quase 4 anos com ele, aprendendo. Eu só ganhava roupa e ganhava comida e moradia, né? Eu não ganhava salário nenhum. Aí depois de 4 anos que eu aprendi o ofício, eu saí e fui montar a minha oficina. E eu lembrei do meu avô. O meu avô é a mesma coisa. Ele saiu do sítio que ele morava, foi morar com um tutor que ele nem conhecia. Ele passou lá 3 anos com o tutor só aprendendo. Ele não ganhava nada para aprender. Ele só aprendia, ganhava só comida. Ele não ganhava um salário, né? E o que eu quero dizer com isso? Claro, a gente precisa pagar as pessoas. Só que muitas vezes falta a gente contar essa história. Você da geração Z que fica reclamando aí que ganha pouco, antigamente as pessoas não ganhavam. Se elas tivessem a oportunidade apenas de aprender, apenas de sentar e aprender, elas já eram muito gratas. E eu falo para todo mundo da geração Z, e às vezes falta você, gestor, contar a história para a geração Z. Gente, antigamente as pessoas não ganhavam nada para aprender, elas tinham que perder, pelo amor de Deus, para elas aprenderem um ofício, uma profissão. Hoje, eu falo para todo mundo, a gente tem a oportunidade de ganhar. Você da geração Z que está começando no mercado de trabalho, você tem a oportunidade de receber alguma coisa para você aprender. Porque quando você está chegando no mercado, você não sabe nada. Você pode ter formação acadêmica, você está chegando no mercado, você não sabe nada. Você não sabe nada, porque aqui no campo de guerra, a teoria não vale quase nada. Principalmente quando a gente está falando do segmento de vendas. O que forja um bom vendedor é a experiência, é o tempo. Então eu falo para você, falo muito pro pessoal da geração Z, né? Estudem, pegue a oportunidade. Quando você estiver contratando, conscientize o teu time que eles precisam aprender e eles têm a oportunidade de estar ganhando para aprender.